Oi, gente, boa noite, tudo bem? O museu que nós escolhemos foi o Itaú Cultural, mas antes de realmente começar a nossa apresentação, eu gostaria de me apresentar e apresentar as minhas colegas. O meu nome é Yasmin Moraes e junto comigo estão a Bianca, a Yasmin Santos, a Isabelle, a Stephanie e a Carla Michele. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Yasmin e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Itaú Cultural. Bom, sabe aquele lugar que respira arte e história? Pois é, bem no centro da Avenida Paulista, em São Paulo, existe um lugar assim, o Itaú Cultural. Criado em 1987, esse espaço cultural gratuito tornou-se um refúgio para quem busca sentir o Brasil. Não só ver, mas viver a nossa história. E desde 1995, suas portas estão abertas a todos. O prédio, de estilo modernista, foi desenhado por Vladimir Tadeu Saturni, com colaboração de Enert Roberto de Carvalho. Cada detalhe da arquitetura parece convidar a gente a entrar, a olhar para cima e a descobrir o que está por trás de cada andar. Lá dentro, tudo pulsa arte. Tem auditório, biblioteca, mediateca e andares inteiros dedicados à criação e à memória. Mas é no espaço Olavo Setúbal que a magia realmente acontece. Uma exposição permanente que abriga duas coleções preciosas, a brasiliana e a numismática. Mais de 1.300 obras estão reunidas ali. Pinturas, mapas, moedas, organizadas em 9 módulos temáticos que contam com cores e forma a história do nosso país. E quando você caminha, é impossível não se encantar com os detalhes. O quadro Povoado numa Planície Arbonizada, de Franz Pouch, parece te transportar para outro tempo, e a escadaria decorada com desenhos de plantas e animais brasileiros faz até o simples ato de subir escadas se transformar em arte. O Itaú Cultural é mais do que um prédio, é um ponto de encontro entre o passado e o presente, um lugar onde a arte fala, onde cada espaço convida você a sentir e a pensar, e a redescobrir o Brasil que vive em nós. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca e eu vou falar sobre o acervo, a programação e os eventos do museu. Bom, o acervo ele é focado na história, na arte e na cultura brasileira, com mais de 15 mil itens entre pinturas, gravuras, esculturas, fotografias e instalações. As principais coleções são a brasiliana, com documentos, mapas e pinturas, e a numismática, que reúne moedas, medalhas, cédulas e selos. A entrada é gratuita e o local funciona de terça a sábado, das 11 da manhã às 8 da noite, e aos domingos e feriados, das 11 da manhã às 7 da noite. E além das exposições, tem também programação com teatro, cinema e shows, incluindo exposições itinerantes que percorrem o Brasil e até o exterior. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Isabelle e eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho. A nossa obra ela é temática, pois está com um tema específico, a relação entre a natureza e a vida dos povos indígenas, representada pelo movimento e significado do rio Juruá. O texto aborda o rio como um ser vivo, espiritual e simbólico. Nossa obra ela é individual, pois traz representação de um único artista, que é Ailton Krenak, que expressa sua visão pessoal e simbólica sobre a natureza e os rios amazônicos. Nossa obra ela possui um caráter histórico, sim, pois também tem um aspecto histórico, porque fala do rio Juruá, um fluente do Amazonas, que atravessa países e regiões importantes para a história e a geografia do Brasil e do Peru. Além disso, conecta-se à história e à cultura indígena brasileira. Bom, pessoal, vou resumir aqui para vocês o que eu e o meu grupo achamos da obra resumidamente. E aí no slide vai aparecer para vocês o depoimento de cada um. Achamos a obra muito bonita e envolvente, as cores vivas, principalmente o azul, chamou muita atenção e lembra algo feito por uma criança, pelos traços e pela leveza. O jeito como foi pintado é diferente, criativo e cheio de detalhes, mostrando pessoas, barcos e árvores, o que faz parecer que cada parte conta uma história. A comparação do rio com algo vivo e em movimento faz pensar na vida, que está sempre mudando e se conectando.
é uma obra que desperta curiosidade e prende o olhar. Meu nome é Yasmin Moraes e eu vou explicar agora para vocês qual atividade pedagógica para o Fundamental 1 nós escolhemos. Bom, e todos nós sabemos que a aprendizagem se torna mais significativa quando ela une sensibilidade, escuta e imaginação. Pensando nisso, por meio da arte, nós buscamos despertar nas crianças uma visão sensível e respeitosa sobre o meio ambiente, um convite à escuta da natureza e à valorização dos seres vivos que guardam histórias e memórias. A proposta começa com uma roda de conversa em que os alunos poderão compartilhar lembranças, experiências e sentimentos. A pergunta que guiará o início será simples: o que é um rio para nós? Em seguida, será exibido o vídeo A Lembrança do Rio Doce. As crianças elas serão convidadas a observar as cores, os sons, os símbolos das obras, compartilhando o que sentiram e o que acreditam que ela representa. Depois desse momento de reflexão, virá a prática criativa, onde cada aluno criará o seu próprio rio de memórias, utilizando tintas, colagens e materiais recicláveis, que é o que eles mais amam. Será um espaço de imaginação, expressão e liberdade artística. As criações individuais formarão um grande painel coletivo, chamado Rio da Turma, um rio simbólico feito de lembranças, histórias, onde cada criança contribuirá com um pedacinho do seu olhar sobre o mundo. E para encerrar, faremos uma leitura coletiva das frases e sentimentos que surgiram durante o processo, provocando os alunos a contarem como foi a experiência. Retornaremos à pergunta inicial: o que o rio nos ensina? Uma reflexão sobre cuidado, pertencimento e respeito. Essa proposta ela se alinha diretamente com a BNCC e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, abordando temas como meio ambiente, sustentabilidade. Assim, unimos arte, ciência e cultura para formar cidadãos sensíveis e conscientes. Os rios que contam histórias é mais do que uma atividade pedagógica. É um convite para sentir, imaginar e compreender que cada rio, assim como da cada criança, carrega dentro de si um mundo de memórias, vida e possibilidades. Boa noite, eu me chamo Stephanie e o nosso grupo pensou em uma proposta chamada Os Rios que Contam Histórias. A proposta é inspirada na obra A Lembrança do Rio Doce do Juruá, dos autores indígenas Ailton e Irene Krenak. Ela foi pensada para a educação infantil e tem como foco a escuta sensível da natureza e o desenvolvimento de atitudes de cuidado e pertencimento. O nosso objetivo com essa proposta é oferecer experiências que integrem a imaginação, escuta e expressão artísticas, aproximando as crianças de uma relação com os rios e com o meio ambiente. Trabalhamos com 4 objetivos específicos, que são reconhecer a importância da água e dos rios para a vida, estimular a sensibilidade e a curiosidade pela natureza, valorizar os saberes dos povos indígenas e promover a expressão artística por meio da fala, do corpo e da pintura. A proposta ela é estruturada em 6 etapas, né? A primeira é uma roda de conversa, onde sentamos com as crianças e começamos perguntando: o que seria um rio? O que vocês acham que é um rio? E vamos registrando as falas das crianças. A segunda etapa é a escuta sensível, onde vamos assistir junto com as crianças a obra dos Krenak e observar cores, sons, personagens, tudo que aquela obra apresenta para as crianças. A terceira é uma oficina de tintas naturais, onde as crianças vão criar, usando elementos como terra, folhas e açafrão, as tintas para poder fazer a nossa atividade artística, que é a nossa quarta etapa, que cada criança vai pintar o seu rio de histórias. Elas vão usar uma cartolina azul e vão narrar o que viu, o que o rio viu, né? O que ele ouviu e quem mora nesse rio. A quinta etapa é uma brincadeira sensorial, onde exploramos a água com conchas, folhas e pedras, promovendo o contato sensorial e a reflexão sobre o cuidado com esses recursos. E a sexta é um encerramento coletivo, onde a turma toda cria uma canção com sons de rios e valorizando a expressão coletiva e a escuta. A nossa avaliação é contínua e baseada na observação, considerando a participação, o envolvimento nas atividades e o desenvolvimento de atitudes de cuidados com a natureza. A proposta está alinhada com a BNCC, especialmente aos campos de experiência o eu, o outro, o nós, traços, sons, cores e formas, espaço, tempos e transformação. Também contribui com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 6 e 15.
Mais do que uma atividade artística, essa vivência ela propõe uma escuta atenta da natureza e o fortalecimento de vínculos ativos com o planeta, né? Ao imaginar e cuidar dos seus próprios rios, as crianças aprendem a respeitar o mundo em que vivem. Pensando nisso tudo, nós sabemos que a aprendizagem se torna ainda mais significativa quando ela sai das paredes da sala de aula. Pensando nisso, nós elaboramos uma proposta de atividade externa ao Itaú Cultural, que é voltado para as turmas tanto da educação infantil quanto para o ensino fundamental. A ideia é oferecer às crianças um momento de descoberta, onde a teoria se encontra com a prática e o conhecimento ganha vida através da arte, da cultura e da história. E essas experiências ajudam a desenvolver tanto a sensibilidade quanto a criatividade e o olhar crítico dos alunos, fortalecendo o que eles aprenderam na sala de aula com a prática. E o mais incrível é que o Itaú Cultural ele oferece visitas gratuitas, tornando essa experiência acessível e enriquecedora para todo mundo. Bom, mas antes de finalizar a nossa apresentação, nós gostaríamos de apresentar para vocês um pouquinho do Itaú Cultural. Nós fomos gravando toda a experiência de estar lá e gostaríamos de que vocês mergulhassem um pouquinho conosco nesse momento.